Catequista e liderança, chegamos na etapa 255 da nossa Escola Catequética de Multiplicadores, promovida pela Coordenação Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Florianópolis. Neste mês de junho, estamos tratando do tema de como preparar um encontro de catequese. E esse mês está diferente, estamos num bate-papo entre catequistas. Então temos a presença do catequista Ariel e da catequista Vanilda, que ao longo desse mês, então, está nos ajudando a preparar um encontro. Só para a gente fazer uma breve memória, nós então hoje vamos para o item 6 do nosso itinerário dos encontros, né? Nós já vimos a palavra importante, a questão do símbolo, a oração, a parte da dinâmica, a parte da leitura orante, que foi onde paramos então na semana passada. Vanilda, então convido você agora para explicar um pouquinho para a gente do item 6, Testemunha do Bem. Então, para você catequista, pegue seu itinerário, volume 1, na página 23. Nós estamos aqui no quarto encontro. Então, itinerário volume 1, página 23, item 6. Explica para a gente então, Vanilda, um pouquinho sobre a Testemunha do Bem. A Testemunha do Bem, ela está sempre ligada à palavra de Deus que foi trabalhada anteriormente. E ao título do encontro, né? A palavra importante do encontro, que seria encontrar-se. O encontro 4 fala que nós queremos conhecer Jesus, que é o título do encontro. Mas a palavra importante continua sendo encontrar-se. Trabalhamos o texto bíblico que falava sobre os discípulos que queriam saber onde Jesus morava, né? Trabalhamos as partes da palavra de Deus, conversamos e agora estamos chegando à parte da Testemunha do Bem. Veja bem, a Testemunha do Bem, ela não é trabalho de casa, né? Testemunha do Bem, a gente vai falar de uma pessoa que encontrou Jesus e teve uma experiência com ele. E depois dessa experiência, ela deu seu testemunho durante a vida, por isso que ela é lembrada até hoje. No caso do encontro 4, é São Francisco de Assis que amava a natureza, né? Então, o que o catequista vai fazer? O catequista vai contar a história de São Francisco, vai falar sobre, contextualizar ele na história, e depois ele vai convidar para que todos leiam junto o que está escrito em negrito nesse texto que fala sobre São Francisco, que está bem no final do texto, e depois de ler em negrito, o catequista vai perguntar o que chamou a atenção dos catequizandos na vida desta pessoa. O que São Francisco de Assis fez de tão importante que chamou a atenção deles? Naquela historieta que eu contei, né? Eu como catequista lá, sentada no meio dos meus catequizandos. O que chamou a atenção para eles? E é dessa maneira que se faz essa parte 6 do nosso encontro. Ariel, então, dando sequência no nosso encontro, então você nos ajuda no item 7 e no item 8. No item 7, o que podemos fazer? E o item 8, o nosso compromisso. Olá, Tayana, oi, Vanilda, também cada catequista que acompanha a ECAM nessa etapa 255. Nós fizemos esse caminho dos encontros, 1, 2, 3 e agora estamos no 4, né? E especificamente o item 7 e o item 8 é a parte em que cada catequista motiva os seus catequizandos para que assumam alguma atitude prática. Isso acontece de duas formas. No item 7, as atitudes possíveis são registradas ali na página, por isso que a gente encontra alguns círculos, né? Por exemplo, ali tem um vermelho, tem um laranja, tem um azul, em que nós vamos escrever algumas atitudes possíveis. Quando a gente vira a página e vai para a página 24,
e já estamos agora no nosso compromisso, ali nós encontramos 3 espaços, 3 tiras, né, 3 tarjetas, uma azul, uma laranja e uma rosa, para colocar qual atitude nós vamos fazer. Então, se quiser repetir as que foram colocadas no item 7, pode. Significa que é um compromisso possível, algo bem concreto, que nós vamos fazer durante a semana. A dica que nós queremos deixar aqui é que nós catequistas, que a gente não dificulte a vida dos catequizandos. Por exemplo, a Vanilda falou que o Testemunha do Bem é São Francisco. São Francisco é padroeiro da ecologia. E aí o texto bíblico perguntava, mestre, onde você mora? Então, o fato de nós, com São Francisco, cuidarmos da natureza, não deixar água nos pratinhos de vaso, não é? Não maltratarmos os animais de rua, tudo isso é reconhecer a amizade com a criação e é reconhecer que a criação é dom de Deus. Então, nós temos que ser catequistas que consigamos fazer o quê? Relações entre todas estas partes. Para isso, Vanilda, Tayana, não custa a gente lembrar que na página 197, 198 e 199, nós temos os detalhes de como conduzir o encontro. Aqui está tudo explicado o que nós fizemos nesse mês de junho todo sobre como se faz um encontro de catequese. O que eu falei está na página 199, sobre esses 2 itens. Então, a gente convida que cada catequista leia, se prepare, né? E este encontro 4, ele é muito rico da espiritualidade, do conectar-se com Jesus, porque Jesus faz um convite: venham e vocês verão. Se a gente não for atrás de Jesus, a gente corre o risco de ir atrás de qualquer outra pessoa, e aí a gente tem outros critérios de vida. Vanilda, e agora indo lá para o item 9, como é que a gente finaliza esse encontro? Lembrando lá, né, o nosso encontro é celebrativo e o nosso encontro é de forma circular, né? Então, tudo vai e volta para a palavra importante, encontrar-se. Então, temos uma oração onde ela é lida junto com os nossos catequizandos. Vamos fazendo a oração, um faz a frase, o outro responde o negrito, ou o catequista faz a primeira frase, o catequizando faz a segunda e vão respondendo junto em negrito, e não esquecer de encerrar essa oração com a Trindade Santa. Por mais que não esteja escrita aqui no livro como encerrar com a Trindade Santa, não está ali escrito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas o catequista sabe que assim como ele iniciou, ele termina com a Trindade Santa. Ariel, considerando que a maioria dos lugares, o nosso encontro de catequese, ele tem a duração de 1h30. Se o catequista percebe que esse tempo não será suficiente para dar o encontro todo, qual é a dica? O que a gente vai priorizar nesses encontros? Então, Tayana, primeira consideração, eu vou fazer 2 considerações aqui para responder para você. Primeira consideração, nós corremos contra a maré, nós estamos num ritmo ao contrário do tempo de apresentação da catequese, da fé, daquilo tudo que os catequizandos e as famílias têm durante a semana. Então, assim, catequese para muitos é uma agenda, né? É aquele período específico da semana. E dada a correria, dados os compromissos, às vezes vai ficar só nisso. O contato com Deus, a oração. Então, o que nós precisamos fazer? Né? Priorizar, como você disse, sabendo que o tempo é limitado, priorizar o item 5, que é este momento em que abre-se a palavra de Deus, é o momento em que a gente faz a leitura orante, e aí a gente reforça aquelas letras A, B, C, D e E. Né? São 5 letras dentro do item 5 para a gente fazer a leitura orante. Óbvio que apresentar o título, apresentar a palavra importante, fazer a dinâmica, que sempre está ali no item 4, né? Todos esses itens de abertura são necessários.
Agora, se o meu espaço, o meu tempo é limitado, eu não posso deixar de fazer o item 5, que é a palavra de Deus. Então, isso é um planejamento. Isso nós, catequistas, temos que pensar. O tamanho da nossa turma, as pessoas com quem nós trabalhamos e convivemos, para que se encaixe naquele tempo disponível. E, por último, que a gente aprenda a não lamentar. Entender que cada encontro desse é uma oportunidade, né? Faz muita diferença o modo como a gente interpreta estes sinais. Se a gente já vai para o encontro dizendo assim, poxa, mas é só 1 hora para tudo que eu tenho para falar. O seu tudo vai testemunhar ou vai ser testemunhado na condição ou como você acolhe, como você faz a sua turma querer voltar para o próximo encontro. Então, o afeto, a ternura, né, o sorriso, sempre serão manifestações de a gente querer que as pessoas voltem. Se a gente já vai lamentando, nem sempre o nosso rosto vai revelar essa bondade que é aqui da leitura orante, né? Então, o nosso corpo fala, as nossas expressões falam, e a gente, então, vai garantir que esse tempo que está nas nossas mãos seja convincente, seja atraente para o retorno no próximo encontro de catequese. Vanilda, Ariel, nós agradecemos mais uma vez a presença de vocês aqui conosco, nesse bate-papo tão gostoso para nós catequistas, para a gente aprender um pouquinho mais a como preparar um encontro de catequese. Fica o convite, então, para você, catequista, na semana que vem, nós vamos aprender um pouquinho sobre as dinâmicas. Vamos trazer uma catequista que vai dar algumas dicas de como ela prepara algumas dinâmicas dos encontros de catequese. E agora, convido você para juntos fazermos a leitura orante da Palavra de Deus. Catequista e liderança, chegamos no momento da nossa leitura orante da Palavra de Deus. Prepare o ambiente para oração com Bíblia, crucifixo e vela acesa. O texto bíblico de hoje é Lucas, capítulo 9, versículo 18 ao 24. Leia o texto com atenção, identifique os personagens presentes no texto e, com a ajuda do texto, responda. Enquanto Jesus rezava, o que ele perguntou aos seus discípulos? O que os discípulos responderam? E, para finalizar, o que Jesus disse a todos? E agora, convido você a fazer a leitura dialogando com a palavra e, em seguida, façamos a oração final. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o Teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém.